Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Me chamo Matheus Silva e vou estar aqui hoje passando aula para vocês aqui. Essa aula maravilhosa que os professores prepararam com tanto carinho para vocês. Espero que vocês estejam estudando bem. Espero que essa aula seja proveitosa para a formação de vocês, para vocês poderem entender melhor a matéria, o conteúdo da disciplina. E vou estar aqui no chat com vocês, vou estar tirando dúvidas, vou passar a lista de presença para vocês. Não esqueça de assinar ela, tá, gente? Colocar o nome completo e o RA lá na lista de presença, tá? Quem não sabe, o RA é o número que você utiliza lá para acessar o Moodle, né? O RA é a sigla para registro acadêmico. É o número que você utiliza para acessar o ambiente virtual de aprendizagem lá. Beleza, gente? Se vocês não souberem, não tem problema, podem colocar 000 lá ou colocar o nome completo de vocês, mas não esqueça de preencher, avaliar lá a aula, como é que vocês acharam, e também colocar sugestões de próximos temas, alguma observação que vocês acharem pertinente sobre a aula, beleza, gente? Bom, retomando, né, minha apresentação, eu sou o Matheus Silva, né? Eu sou aqui do Núcleo de Engenharia e Tecnologia, vou estar aqui com vocês hoje. Vou esperar um pouquinho aqui, né, para colocar a aula para vocês, professor. Vamos esperar o pessoal chegar, né? Acredito que já deve ter dado tempo de o pessoal ir chegando aí, se ajeitando, né? Então, vou passar a aula aqui para vocês e no final dela eu estou de volta aqui, mas não se esqueçam, vou estar aqui no chat tirando dúvidas que vocês tiverem, beleza, gente? Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos à nossa aula de GA, pessoal. Como é que vocês estão? Bem, nessa nossa aula ao vivo aqui, né, de geometria analítica e álgebra linear vetorial, eu pensei em como ser mais efetivo, né? Passar alguns exercícios, explicar a teoria à medida que a gente vai desenvolvendo algumas contas e entendendo os principais tópicos. São duas aulas, ali em torno de 35 minutos a 40, então eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo possível para que você possa entender os conceitos. E depois, ali no finalzinho, na aula de revisão, que virá mais para frente, eu vou estar abordando com vocês também a atividade APA. Então fique de olho porque aquela atividade APA, que você tem que estar utilizando GeoGebra e tal, pode ajudar também, né, na parte de melhor entendimento. E o estudo de caso também, tá? Não vou fazer a simulação, tá certo? Porque já tem um vídeo explicando, mas eu vou mostrar como chegar ali um passo antes. Vai ajudar pra caramba. Tá? Então, olha aqui para minha tela, na minha mesa, para a gente já começar a nossa aula ao vivo. Bem, já coloquei para você aqui um exercício que pode ser bastante útil durante a sua preparação, né, para a prova e realização das atividades de estudo 1 e 2. Aqui fala o seguinte, ó, utilizando a fórmula da distância entre dois pontos, essa distância aí, determine a distância entre os pontos A e o ponto B. Só que o que acontece agora, pessoal? Vamos lá. Quando a gente vai calcular a distância entre dois pontos, como é que a gente consegue chegar nessa fórmula? Às vezes a gente nem entende qual que é o tipo de conta, né, que a gente está produzindo aqui. Olha só, de onde que vem essa fórmula, essa equação?
Vamos pensar em um gráfico do plano cartesiano. Então você tem o eixo Y e você tem o eixo X. Show de bola. Beleza. Aí, vamos supor que você vai ter dois pontos. Você vai ter o ponto A, e esse ponto A ele é uma coordenada no plano cartesiano. Então eu vou falar que aqui é um valor x1 e ele tem o seu correspondente y1. Beleza. E aí a gente vai colocar agora um ponto em verde aqui, ó. E esse ponto em verde ele tem uma coordenada no plano cartesiano das abscissas e também aqui das ordenadas, um y2. Qual é essa distância? Essa distância que eu estou marcando aqui, ó, nesse desenho aqui em azul. Como é que você calcula essa distância? Basicamente é Pitágoras. E eu vou te mostrar por que isso aqui é Pitágoras. Se você olhar, aqui eu vou ter a formação de um triângulo retângulo. Eu vou pegar a distância entre o ponto x1 e o ponto x2. Tá vendo essa distância aqui entre o ponto x1 e x2? Lembra quando você aprende um conceito chamado de variação? O que era basicamente variação, né? Você coloca a letra grega delta e a letrinha na frente. Por exemplo, variação de massa é a massa final menos a massa inicial. Ou você também poderia pensar, a variação de altura é a altura no ponto 2 menos a altura no ponto 1. Então, na hora que eu pegar a distância entre x1 e x2, eu tenho essa variação, esse delta. Esse delta aqui, ó, é o nosso delta x, que nada mais é do que esse ponto final x2, que é bem aqui no marco x2, menos no marco x1, olhando só para a direção horizontal. Essa é a nossa base do nosso triângulo. Qual é agora a altura do triângulo? A altura do triângulo, se você olhar aqui, ó, é o quanto ele variou no eixo y. Então você tem a variação no eixo y é o y2 menos o y1. Então aqui eu tenho o y2 menos o y1, né? Variação em y. E qual que é a distância entre o ponto A, que eu vou chamar o ponto vermelho de ponto A, e o ponto B, que é o ponto em verde? Essa distância que eu vou chamar de D, um D minúsculo. Então o que diz o teorema de Pitágoras? Bem tradicional. Quando você tem um triângulo retângulo, você vai lembrar do seguinte, ele é classificado como triângulo retângulo quando você tem um dos seus três ângulos internos como sendo um ângulo de 90 graus, que é esse ângulo formado por esse quadradinho com esse pontinho no meio. Em um triângulo retângulo, o lado oposto que está na frente dele, oposto a esse ângulo de 90 graus, ele é a nossa hipotenusa. E os outros dois lados são os nossos catetos. Beleza, fechou. O que diz o teorema de Pitágoras? Que essa hipotenusa aqui elevado ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto elevado ao quadrado. Top! Então agora, se você fazer um comparativo, né, do triângulo retângulo do nosso exercício com esse triângulo retângulo genérico, aí se você olhar, ó, o nosso cateto aqui de baixo é a variação de x, o outro cateto é a variação de y e a nossa hipotenusa é o d, é essa distância. Então eu tenho que a distância ao quadrado é igual à variação de x elevada ao quadrado mais a variação de y elevado ao quadrado. A distância eu vou deixar como a letra D mesmo e elevar ela ao quadrado. Só que agora a variação em x, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar, eu vou fazer x2 menos x1. Continua elevado ao quadrado. E a variação em y, o mesmo esquema. Eu vou fazer o y2 menos o y1. Isso aqui também é elevado ao quadrado. E aí, quando você tem uma grandeza elevada ao quadrado de um lado, você pode passar em formato de raiz quadrada para o outro lado. Aí fica assim, ó. Esse D vai ficar uma raiz quadrada de tudo isso aqui, ó. Raiz quadrada de x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Pronto. Essa é a distância entre dois pontos, daí que vem essa fórmula que você tem que usar. Então, basicamente, é você calcular a variação em x, a variação em y
e você calcular a distância entre esses dois pontos aí. Vou mostrar para vocês uma coisa mais interessante ainda. Vamos só fazer primeiro aqui as contas. Ele coloca para a gente dois pontos. Então ele colocou o ponto A, e esse ponto A ele coloca menos 5 e 3. E depois, em rosa aqui, ele vai colocar um ponto B. E esse ponto B é o 4 e o 3. Então vamos lá, ó. O A, menos 5 e o B é 4. Então você tem aqui, ó, como primeira coordenada, o valor de x. E depois ele tem 3 e 3. Tá vendo que os y, ó, são iguais. Eles são iguais. Maravilha. Então eu vou colocar agora esses valores, tá bom? Eu vou colocar o A como sendo o ponto 1 e o B como sendo o ponto 2, por exemplo. Então eu tenho que a distância vai ser a raiz quadrada. Aí agora olha só, x2. Quem que é o 2? É o B, né? Quem que é o x? É o 4. Então aqui você tem 4 menos... Agora presta muita atenção aqui, ó. Eu tenho o 5, ele está negativo na coordenada x do ponto A. Ele tem um sinal de menos. Só que tem esse menos aqui da fórmula, que é menos x1, menos o x do ponto A, que o ponto A já é negativo. Então fica menos a fórmula com o menos do ponto. Menos com menos dá mais. Então você vai ter menos com menos, mais 5 elevado ao quadrado. Mais o y2, ele vale 3, menos, e o y1 vale 3 também. Isso aqui elevado ao quadrado. E aí a nossa distância ficou assim, ó. 4 mais 5 é 9. Então você tem 9 elevado ao quadrado, mais 3 com menos 3 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar 0. Elevado ao quadrado também vai ser 0. E aí você também pode pensar assim, basicamente 9 ao quadrado é 81, raiz de 81 é 9, ou só cortar esse 2 com essa raiz quadrada que também vai dar 9. Ambos os casos funcionam. Então a nossa distância vai estar valendo 9, tá? O que eu fiz aqui? 9 ao quadrado é 81, 0 ao quadrado é 0, então você dá em conta. Raiz quadrada de 81 é 9. Essa é a distância. Só que aí talvez você, né, que pode estar sendo aquele aluno bem esperto, você pode pensar assim, mas como que eu sei que esse ponto A, ele é o ponto 1? E como eu sei que esse ponto B, ele é o ponto 2? Como é que eu sei disso, né? Só adivinhando mesmo? Veja bem, não importa a ordem que você coloca, porque a distância entre dois pontos, pessoal, ela é uma distância que você calcula em módulo, o seu valor. Ela não tem um sentido obrigatório e privilegiado. Em outras palavras, se você pegar que agora o ponto A aqui, ó, é o nosso segundo ponto, menos 5 e 3. E o ponto B agora é o nosso primeiro ponto, 4 e 3. Eu vou fazer o oposto, para poder te mostrar uma coisa bem interessante. O A é o nosso segundo ponto, o B é o nosso primeiro ponto. E eu vou fazer a mesma conta. O que isso aqui está querendo dizer para a gente? Ó, a distância, vamos lá. O ponto A, x do A menos o x do B. Agora, olha só, eu tenho menos 5 menos 4. Menos 5 com menos 4 dá menos 9, elevado ao quadrado. Mais 3 com menos 3, isso aqui vai dar 0, elevado ao quadrado. Só que, pessoal, quando você pega o número negativo e eleva ele ao quadrado, ele fica positivo. Menos 9 vezes menos 9, menos com menos dá mais, vai virar 81. E raiz de 81 é 9. Então você tem que a distância vai ser dada por 9 de novo. Ou seja, como você tem que a diferença entre dois pontos, não importa o resultado, está elevado ao quadrado, vai resultar em um número positivo. Sempre vai resultar em um número positivo. Se for dois números negativos, menos 10 com menos 9, vai dar menos 19. Elevado ao quadrado é 19 ao quadrado positivo. E se for 3 com menos 2, vai dar 1. 1 ao quadrado é 1. Não importa. Tanto a variação em x como a variação em y. Isso serve para quê? Porque quando você calcula uma distância entre dois pontos, você está calculando algo que é real.
Caso resultasse em algo negativo, você teria uma raiz quadrada de algo negativo, o que não faz sentido, porque você não estuda ainda nessa parte de GA os números complexos, só está estudando resultados no domínio dos números reais. Então aqui nesse caso, a distância é dada por raiz de 9. Perdão, raiz de 81, que vai dar 9, independente da ordem. Top? Então para calcular a distância é bem tranquilo, é bem fácil, é só você usar esse conceito de geometria, que é quase na verdade de trigonometria, né? E tá calculando essa distância entre dois pontos, é suave. Vamos agora para um outro tópico, que é o do coeficiente angular. Ele fala assim, ó, o coeficiente angular, ele é a razão entre a variação de ordenadas e a variação de abscissa dos dois pontos. Então, no próprio enunciado, o que ele fala para a gente? Ó? O coeficiente angular A, esse coeficiente angular, ele é a razão, ele é a divisão entre a variação das ordenadas. Lembra que ordenadas é o eixo Y, e variação quer dizer que é um delta. Então, você tem a variação das ordenadas em razão da variação das abscissas, que é o eixo X. Então, olha que coisa mais interessante, ó. O coeficiente angular é a razão entre a variação das ordenadas e a variação das abscissas de dois pontos. Ele já colocou para você em toda essa frase essa única fórmula. E é um número real equivalente à tangente do ângulo que a reta faz com o eixo horizontal. Olha essa outra informação que eu vou mostrar para vocês também. O que podemos afirmar sobre o coeficiente angular de uma reta que contém pontos A e B? Vamos entender então aqui alguns passos importantes. Primeira coisa, né? O que é esse coeficiente angular? Quando você for trabalhar com uma reta, com um gráfico que é do gênero linear, ou seja, vamos pensar em uma reta mesmo, né? Tem uma reta aqui, ó. Essa reta, ela pode estar tocando, vamos colocar uma reta assim. Se você olhar, essa reta, ela toca em um ponto, em um único ponto só, o eixo Y. Não importa a reta que você trace, sempre ela vai estar passando uma única vez pelo eixo Y. Esse ponto que ela toca o eixo Y, isso aqui é chamado de coeficiente linear, é a letra B. Agora, o quão inclinada está essa reta é dado pelo coeficiente angular, A de ângulo, de angular. E o que é esse ângulo? Quando você tem o eixo horizontal, não necessariamente o eixo X. Você pode pensar o eixo X aqui, ó, um pouco mais aqui para cima, né? Então, quando você tem esse eixo horizontal aqui, vamos fazer um ângulo com esse eixo horizontal, ele tem um ângulo, vou chamar de θ, pode ser alfa, o ângulo que você quiser. Então, o quanto mais inclinado está essa reta em vermelho, mais inclinação, maior é o coeficiente angular. Se essa inclinação é positiva, o coeficiente angular é positivo. Se essa inclinação é negativa e a reta aponta para baixo, o coeficiente angular é negativo. Agora, se essa reta ela vem lá de baixo e ela toca o eixo Y abaixo do eixo X, como se ela viesse debaixo da Terra ali, né? Lá embaixo, se ela tocou no eixo Y em um ponto negativo, coeficiente angular negativo, mesmo que ela aponte para cima, tá certo? Então, qual é o conceito de coeficiente angular? É o quão inclinada está essa reta. Só que, mais uma vez, olha só, vamos trabalhar com o teorema de Pitágoras aqui. Vamos pegar dois pontos aleatórios. Vou pegar esse ponto 2 e eu vou pegar um ponto número 1, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. E vamos traçar aqui o valor x1 e esse ponto 2, o nosso x2. Aqui eu tenho um valor de y1 e aqui eu vou ter agora um valor de y2. Se você olhar, ó, olha para dentro desse nosso triângulo aqui, ó. Se você olhar, existem algumas relações trigonométricas que você pode estar usando. Quais são essas relações trigonométricas? Basicamente é o seguinte. Quando você está calculando que a variação do eixo y dividido pela variação do eixo x é o nosso coeficiente angular, foi exatamente o que está escrito aqui, ó. Delta y e aqui o nosso delta x. Qual relação matemática você vai pegar um triângulo retângulo, que é esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, e você tem que esse cateto, que é a altura, dividido por outro cateto, que é a base, vai dar um número.
você tem a tangente. O que diz a tangente de um ângulo θ? Que ela é o cateto oposto a esse ângulo, dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo. Quem que é o cateto oposto ao ângulo θ? É a variação em y, é a altura, é o ΔY. Quem é a variação, quem que é o cateto adjacente? É a variação em x, é o nosso ΔX. Então você tem que a variação em y sobre a variação em x também é conhecido como coeficiente angular. Por isso que ele diz que o coeficiente angular é um número real equivalente à tangente do ângulo que a reta faz com o eixo horizontal. Esse ângulo θ é o ângulo que ele faz com a linha verde, que é o eixo horizontal. E a tangente desse ângulo aqui, ó, a tangente desse ângulo é exatamente o valor do coeficiente angular. É um número real, não pode ser negativo, igual eu falei para vocês, né? Para não dar uma raiz negativa, equivalente à tangente do ângulo que a reta faz com o eixo horizontal. Olha só. Aí agora ele pergunta assim: o que podemos afirmar sobre o coeficiente angular de uma reta que contém os pontos A, 1 e 2, B, 3 e 4? Então você pode perceber que é uma reta que está apontada para cima, porque o ponto x em y, ele vai aumentando. Ele diz assim, ó, um ponto A em que x está valendo 1 e y está valendo 2, é óbvio que o desenho aqui vai estar fora de escala, e aí você vai ter aqui uma reta que ela vai estar ligando o ponto x igual a 3 e o ponto y igual a 4, tá bom? 1 e 2, 3 e 4. A reta está apontada para cima. Beleza. Como é que você agora consegue calcular esse coeficiente angular? Basicamente, pessoal, o coeficiente angular aqui agora é a variação em x, que é 2. 3 para 1, quanto que variou? 2. E a altura foi de 2 para 4, quanto que aumentou? 2. Então a altura também é 2. O que você tem sobre o coeficiente angular é a variação da altura, que vale 2, dividido pela variação em x, que também é 2. Dessa maneira, o coeficiente angular vale quanto? 1. Esse é o valor do coeficiente angular. Ele vale 1. Só por curiosidade, quando você pega a sua calculadora científica, em alguns exercícios, ele pode perguntar para você qual é o ângulo em qual o coeficiente angular vale 1. Então, como é que você faz? Se nesse exato momento você tem uma calculadora científica aí nas suas mãos, de preferência da marca Cássio, pega ela. Quando você pegar, você vai ver que na sua calculadora científica vai ter vários itens. E aí em cima de cada botãozinho tem um botão colorido, geralmente é amarelo dourado, e o outro botão ele é avermelhado, um pouco rosa. E lá no canto superior esquerdo, embaixo da tela, embaixo do lado do teu visor, tem escrito Shift e Alpha, né? O Alpha. Quando você apertar, por exemplo, o botão do seno, que é o sin, S-I-N, ali no meio, você vai estar calculando o seno de um ângulo. Se você olhar em cima, tem um sin a menos 1. Esse sin a menos 1 está da cor amarelada, o Shift também. Na hora que você apertar o Shift, você vai filtrar todas as opções da sua calculadora para agora obedecerem tudo que está escrito em amarelo dourado. Então, se você agora apertar o Shift e apertar o seno, não vai aparecer o seno, vai aparecer o seno a menos 1, que é o arco seno. Para que serve o arco seno? Basicamente para te falar assim, qual é o ângulo que quando eu tiro o seno dá 0,5? Você sabe que esse ângulo é 30 graus, porque o seno de 30 graus é 0,5. Então o que você tem? Você tem seno de um ângulo θ é igual a 0,5. Como é que você pega esse seno e joga para o outro lado? Passa como se fosse um arco. Então o θ é o arco seno de 0,5. Vai na sua calculadora e digita Shift, seno, vai aparecer um seno a menos 1, abre parênteses, 0,5, fecha parênteses, aperta igual. Quando você apertar o igual, vai aparecer ali para você 30 graus. Se não estiver configurado, obviamente, a sua calculadora em radianos, tá? Presta atenção nisso. Então, vai dar 30 graus, fechou. Aí agora aqui é uma tangente. Aí a pergunta é, qual é o valor do ângulo que quando você calcula uma tangente tem que dar igual a 1? Qual é o valor desse ângulo? Procura aí, tá? Ou seja,
qual é o valor que você vai pegar de cateto oposto por cateto adjacente? Ou se você for usar a sua calculadora, procura o tan, que é a tangente, coloca assim, ó, shift, tan, abre um parênteses, coloca 1, fecha parênteses e aperta o igual e vê o que vai aparecer, tá? Provavelmente vai aparecer 45 graus, que é o ângulo no qual a tangente vale 1. Beleza? Isso é um conhecimento bem bacana para você estar usando lá no futuro. Aí agora, vamos falar sobre vetores, né? Aqui ele fala o seguinte, ó. Determine agora pra gente o vetor resultante da operação z igual a 2, que multiplica ali, ó, a primeira parte 2,7, menos 4, o outro vetor 1 em 1 em 1, 3. O que está escrito aqui? Vamos entender uma coisa bem bacana. Quando você estuda a parte de geometria analítica, você tem dois tipos de grandezas. As grandezas vetoriais e as grandezas escalares. O que é uma grandeza vetorial? Ela tem direção e sentido, além do seu módulo. E o que é uma grandeza escalar? A grandeza escalar só depende do seu valor, só depende do seu módulo. Por exemplo, eu lhe pergunto assim, vamos supor que o seu nome seja Pedro. Então eu falo assim, Pedro, qual que é o valor da sua massa? Aí você fala assim, a minha massa corporal ela é de 95 kg, por exemplo. Então o que acontece? Quando você fala que a sua massa é de 95 kg, você não fala que ela é uma massa de 95 na horizontal para a direita. Se eu perguntar para você assim agora, por exemplo, que horas são? Ah, agora, sei lá, é meia-noite. Você não fala que agora é meia-noite na vertical para baixo. Se eu perguntar assim, qual é a temperatura agora aqui do tempo? Ah, minha temperatura aqui, sei lá, é 25 graus Celsius. Você não fala que é 25 graus Celsius na esquerda para a horizontal. Então não tem direção e sentido em determinadas grandezas que você calcula, porque não faz mesmo sentido ter aquilo. Então isso são grandezas escalares. Agora, uma grandeza vetorial tem que ter uma direção e sentido. Por exemplo, se você está indo para a praia de Guaratuba, para a praia de Pontal do Paraná, para Santa Catarina, para Balneário Camboriú, de Paranavaí até Balneário, dali mais uns 1000 quilômetros mais ou menos, né? Vamos supor que você não conhece o trajeto e o GPS fala assim para você, Pedro, mantenha-se a 100 km por hora na rodovia que você vai chegar em Balneário Camboriú em 10 horas. Aí você fala assim, mas para onde que eu vou? Qual que é o sentido? Qual que é a direção? Sem sentido e direção você não sabe. Então isso caracteriza a velocidade como algo vetorial. Se você pensar em força, você está construindo ali um determinado prédio, por exemplo, né? Fazendo uma parte de sistemas estruturais. Para você equilibrar uma laje em cima de um pilar, com uma viga, tudo bonitinho, tem que ter uma somatória de forças para poder cancelar e o pilar está lá, parado, bonito, não está se mexendo. Então tem uma somatória de forças para estarem se cancelando e o sistema permanecer estático. Nesse caso, o que é que você tem? Uma somatória de forças, tem uma direção, tem um sentido. Então força é uma grandeza vetorial. Qual é a desvantagem? Quando você for trabalhar com uma grandeza vetorial, você só pode somar a direção com direção igual. Você só pode somar vetores na direção x com a direção x, direção y com a y e z com a z. Quando você tem dois vetores e eles estão formando um ângulo entre eles, aí haverá uma relação trigonométrica, que vem também do teorema lá de Pitágoras. Então o que acontece? Esse conceito de ângulo, você vai ter que trabalhar com a componente dele, caso ele esteja na diagonal. Agora, ângulos que estão na mesma direção, só na horizontal, só na vertical, é só você somar. E um vetor, como é que ele é caracterizado? Olha aqui para minha tela. Quando você pegar um plano cartesiano, vamos pensar agora em um plano 3D, que não é mais plano cartesiano, né? Na matemática, isso aqui é chamado de terna ordenada. Então você vai ter isso aqui, ó, o eixo x, y e z. E aí você vai ter um vetor. Só que para você poder caracterizar esse seu vetor, que está em algumas direções, ele tem que ter um pedacinho que você pode dizer que ele está em cada parte, como se fosse uma combinação linear, que a gente vai chegar nesse assunto ainda mais para frente. Existe um vetor que ele aponta na direção y, que ele tem um valor de 1. É o vetor unitário. E esse vetor unitário é chamado de vetor J chapéu. Já o vetor unitário, que aponta na direção x,
é o vetor I, chapéu. Por outro lado, o vetor unitário que aponta na direção Z é chamado de K, chapéu. Então, quando você tem um vetor que ele é assim, ó, ele é um vetor que ele tem 3 na direção X, 4 na direção Y, 5 na direção K. Como é que você pode escrever isso matematicamente para ser mais fácil? É só você falar que você tem um vetor, esse vetor tem que ter essa flechinha em cima para indicar que é uma grandeza vetorial, e você fala 3 na direção I, mais 4 na direção J, mais 5 na direção K. Isso aqui é um exemplo hipotético que eu estou passando para você nesse exato momento, não é do exercício ainda. Ou você só pode falar que esse vetor V, ele é igual ao 3, 4 e 5. Então, quando você tem essa vírgula, você está separando cada componente do seu vetor. A componente que está na direção X, na direção Y e na direção Z. Pode ser negativo também, beleza? Só que quando você tem esse seu vetor, vamos pensar em um vetor que ele aponta em uma única direção e sentido. Na direção e sentido, por exemplo, do eixo X. Vou fazer aqui para vocês, então, um vetor que aponta na horizontal, tá? Vou dar para vocês aqui um exemplo hipotético. Então aqui eu tenho um vetor que aponta na direção X, positiva, e ele é dado pelo vetor A. Ele tem um valor de 3. Aí eu falo assim, vamos supor que esse vetor ele aumentou de tamanho, né? Alguma coisa potencializou ele. Então você vai multiplicar ele por 2. Na hora que você fazer isso, ele vai se tornar agora um vetor 2A. E esse vetor 2A vai ter o valor de 6. Então você pode pegar um vetor e multiplicar ele por um escalar. Aí ele vai modificar a sua dimensão, o seu tamanho, o seu valor. Bem, diante disso, ele fala assim, determine o vetor resultante da operação. Então ele está pegando esse primeiro vetor aqui, que ele não indica para você qual é esse vetor, mas ele está multiplicando todo mundo por 2. Então qual que é o primeiro passo que você vai ter que fazer aqui agora? Ó, agora vai ser o exercício. Vou pegar o nosso vetor Z, que é a combinação que você está somando de 3 vetores aqui, ó. Você está pegando o vetor 2, 7, menos 4, 1, 1 e 1, 2, 0 e 0. São 3 vetores e você está somando. Só que 2 desses vetores, primeiro você vai ampliar eles, ou poderia também reduzir. O primeiro vetor estou multiplicando por 2, então ele vai ser o vetor 4, 14 e a componente menos 8 na direção Z. Depois, 1, 1 e 1. E depois, vou multiplicar o terceiro vetor, tudo por 3. Aqui eu tenho 6, 0 e 0. Lembra que eu falei para vocês que você só pode somar direção em específico com a direção específica? Só posso somar componentes x com as componentes em x. Só posso somar as componentes em y com cada componente em y. E também só posso somar as componentes na direção K, chapéu, ou na direção Z, com as suas respectivas na direção Z também. Lembra de colocar o sinal junto. Qual é então o nosso valor do vetor final? 4 menos, lembra que tem um menos aqui, ó. Menos 1 é 3, com 6 vai dar 9. Então a primeira componente, 9. 14 com esse menos 1, 13 com 0, 13. Menos 8, menos 1, menos 9. O outro caso aqui, a gente também vai ter menos 9. Então o nosso vetor resultante ficou 9, 13 e menos 9. Beleza, conseguimos entender todo o conceito, show de bola, tá tranquilo. Esse aqui é o nosso novo tipo de vetor. Outra coisa importante que vale salientar nesse mesmo assunto é o conceito também de produto vetorial e de produto escalar. Presta muita atenção. O que é o produto escalar? É quando você tem um produto de 2 vetores, só que o resultado vai ser um número, por isso chamado de produto escalar. Vamos supor, por exemplo, que eu estou multiplicando o vetor 1, 2 e 3 pelo vetor 3, 4 e 5. Isso aqui é a mesma coisa que você escrever como sendo o vetor 1 na direção I, depois 2 na direção J, 3 na direção K.
E aí depois, multiplicando pelo 3 na direção I, o 4 na direção J e o 5 na direção K. Quando você vai fazer o produto escalar de um vetor na direção I com outro na direção I vai dar 1. O produto escalar de J com J vai dar 1. E o produto escalar de K com K também vai dar 1. Então, na hora que você multiplica esse primeiro com o I do outro, você vai ter 1 vezes 3 é 3, e I chapéu com I chapéu dá 1. 1 vezes 3 é 3. Mas, vou multiplicar agora componente com componente, J com J. J com J, escalar, dá 1. Então, eu tenho somente 2 vezes 4, e isso aqui vai dar 8. Aí depois eu tenho 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. E a componente K com a componente K também vai dar 1. Então veja que as componentes sumiram, uma vez que teve um produto escalar, porque a multiplicação de dois escalares ali, na mesma direção e sentido ali, ó, deu 1. Aí agora vai virar apenas um número. 3 mais 8 é 11. 11 com 15, eu tenho aqui agora 26. Esse é o valor do nosso produto escalar entre B e A, independente da ordem que você faz, porque o produto escalar tem que resultar, pessoal, em um número. Agora, isso daí não vai acontecer com o produto vetorial. O produto vetorial agora é diferente. Por quê? Quando você fala de produto escalar, I chapéu com J chapéu dá 0. Quando você fala agora J chapéu com K chapéu, dá 0. I chapéu com K chapéu dá 0. Só não vai dar 0 quando é o mesmo vetor unitário, é o mesmo versor. Só I com I, J com J e K com K. Qualquer outra combinação é 0. Isso é para o produto escalar. Agora, o produto vetorial é diferente. Porque o produto vetorial, quando você tem dois vetores na mesma direção, se você fazer o produto vetorial entre eles, vai dar 0. Porque o produto vetorial é um terceiro vetor que ele é perpendicular aos dois vetores que estão se multiplicando. O produto vetorial ele é um resultado perpendicular aos dois vetores que estão se multiplicando. Por isso esse desenho que você faz com a sua mão esquerda. Dessa maneira, quando que o produto vetorial ele é máximo? Quando você tem, por exemplo, o seguinte triângulo, o triângulo I, J e K. Quando você faz produto vetorial de I com J, o resultado é K. Quando você faz de J com K, o produto vetorial é I. E quando você faz de K com I, o produto vetorial é J. E se você pegar e você fazer o oposto, I com K é menos J, K com J é menos I, J com I é menos K. Então, o produto vetorial, você não pode multiplicar os dois iguais. Devem ser opostos, porque o produto vetorial é o outro vetor perpendicular a eles. Na matemática, é um pouco mais complicado. Tem que resolver o determinante de uma matriz. Pessoal, na nossa aula ao vivo, consegui abordar com vocês distância entre dois pontos, a análise de tangente, de coeficiente angular, de vetor, de produto vetorial e de produto escalar. Agora, na nossa próxima aula, eu vou deixar até esse rascunho aqui salvo, e eu vou explicar para vocês o conceito de norma de um vetor, o versor de um vetor, e também a gente vai estar calculando aqui a combinação linear, e depois a gente vai avançando para os outros tópicos. Maravilha? Então, obrigado pela atenção de todos, desejo você bons estudos, e vejo vocês agora, futuramente, na nossa aula de revisão. Até lá! E aí, gente, estou aqui de volta aqui, depois dessa incrível aula aí, estava aqui acompanhando com vocês, aprendi bastante também, espero que vocês tenham gostado, e aguardo vocês numa próxima aula. Não se esqueçam de preencher a lista de presença, avaliar a aula, deixar as suas observações, preencher o nome, o RA, né, como eu tinha falado antes, e até uma próxima, gente. Tchau, tchau.